Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como foi o E a senhora? feriado? Bem. Olá, bom dia. Tá desabilitado, mas eu entendi aí o labial da Gessiane. Bom, gente, tudo bem, né, com todo mundo? E aí, vocês estão acompanhando o cronograma? Tá certinho? Tá tudo tranquilo? Vocês É, tava. sim? Vocês viram lá que no nosso cronograma, o próximo texto tem o mapa conceitual para o dia 15/9, Sim. né? Vocês lembram lá direitinho como que faz? O aplicativo não, aquele site, né? Isso, o site, aham. O Mindomo, né? Deixa eu até colocar aqui no Isso. chat, que ele é muito simples, né? Ele é bem prático mesmo de ser feito. Então, eu vou lançar hoje lá o formato de atividade lá no portal, e aí vocês vão anexar o mapa conceitual de vocês, tá bom? Certo. Aí o pessoal que não entrou aqui, mas aí a gente está gravando a aula também, mas caso alguém tiver alguma dúvida e vocês entrarem em contato, tiver um contato, vocês repassem essas informações, tá? Eu vou colocar lá também no AVEF, Tá bom. tá bom? Certinho. Bom, gente, vocês conseguiram ler o texto? Estão conseguindo Eu, acompanhar? essa semana eu não consegui, professora. Me atrasei um pouco nas coisas. Aham. Olha, quando vocês puderem, façam uma leiturinha também de vocês em casa, mesmo que não seja no próprio dia da aula, mas para depois vocês fixarem melhor o conteúdo. Eu estou colocando os slides lá também, no Averso, vocês já viram lá? Uhum. Então, ok. Sim. Bom, hoje é um assunto que eu gosto muito. Tem muito a ver com a minha própria área de trabalho, né? Quer falar? E faz parte da temática da nossa disciplina, que é falar sobre as relações, né? As relações terapêuticas. Semana passada nós falamos sobre os níveis de atenção em saúde, não é? O que vocês lembram lá da aula passada? O que ficou para vocês? Nós falamos de 3 níveis em saúde: primário, secundário, terciário. Vou fazer uma recapitulação. Ai, meu coração, lembram nadinha? Nós falamos sobre a atenção primária, secundária, terciária, né? Sobre a importância dos profissionais compreenderem quais são os seus papéis dentro de cada área de atenção, né? O profissional da área da atenção está ligado à prevenção, promoção de saúde. Promoção da saúde. Uhum. A Aline falou alguma coisa? Não. Não. Então, assim, o profissional da atenção primária, ele está ligado ao quê? A prevenção, a promoção da saúde, ou seja, a gente trabalha é, antes do problema se instalar, né? Então, aí nós falamos da diferença de prevenção para promoção de saúde, que prevenção a gente ainda não tem nem a possibilidade, nem o risco eminente, né, de um quadro epidemiológico, de um quadro de epidemia, e aí já se trabalha com a prevenção, e a promoção tem-se aquela possibilidade, analisando aquele lugar, aquela região, porém ainda não se instalou. Então a gente trabalha muito em função de instalar comportamentos saudáveis. Já na atenção secundária, o foco é o tratamento, né? Já se instalou ali um quadro de doença, porém agora a gente precisa trabalhar a questão do tratamento, da reabilitação, né? A questão aí entra aqui a questão da psicoterapia, né? Individual. Na atenção primária, não, a gente trabalha ainda muito a questão de grupos, né? De fazer grupos de convivência, trabalhar
uma psicoeducação, trabalhar, olha, comportamentos saudáveis, né? Dicas de comportamentos saudáveis, como proceder. Então, a gente trabalha um grupo, né? É muito comum, vocês podem observar no CRAS, né? Tem o quê? Tem os grupos de convivência dos idosos, aí a gente vai trabalhar aspectos que não se instalaram de doença mesmo, né? A nível de prevenção e de promoção. Já na atenção secundária, e eu estou falando de quê? De UPA, né? A gente já fala de um problema, de um adoecimento que já se instalou. Então, a pessoa está indo lá para ser tratada. Então, aí, a partir desse momento, a gente fala de uma pessoa que... A gente pode falar de depressão na atenção primária, mas falar para pessoas, para um grupo que não tem depressão, mas para evitar que venha a ter depressão. Já na atenção secundária, a gente fala que essa pessoa já tem depressão. Então, a gente fala, por exemplo, de uma psicoterapia, né? E nós vamos trabalhar em cima de um problema que já existe, né? Então, aqui, o nosso texto, por exemplo, ele vai falar da relação terapêutica, da questão da transferência e da contratransferência, que são processos que acontecem dentro da psicoterapia, né? E a nossa atenção terciária, a gente fala já de um problema que precisa ser tratado, porém com urgência, né? Diferentemente na atenção secundária, que pode se esperar, né? Tem que ser tratado, porém se pode esperar. Na atenção terciária, não, né? E eu tô falando de quê? Tô falando de cirurgia, aí eu já falo de hospital, né? Um processo cirúrgico que precisa ser feito. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos compreender qual que é o nosso papel em cada nível de atenção em saúde. E também, sendo nosso papel, compreender e passar esse conhecimento para as pessoas que procuram os níveis de atenção em saúde. Porque, de repente, a pessoa ali, ela não sabe que ela precisa ir para atenção secundária. Ou, de repente, a pessoa acha que só resolve a atenção terciária, né? Que tem que ir direto para o hospital. E aí sobrecarrega o sistema, né? Tem outras pessoas ali na frente que precisam de um atendimento com emergência, com urgência, e aí sobrecarregar o sistema, sendo que poderia ser resolvido na atenção secundária, por exemplo. Então, nosso papel também, enquanto profissionais da saúde, é também passar esse conhecimento. Olha, esse problema se resolve aqui, não precisa você ir para o hospital, né? Então, um dos nossos papéis é trabalhar essa relação também, passando esse conhecimento de saúde para as pessoas. E aí, o texto de hoje, ele vai falar justamente já de quando a gente já tem um tratamento, né? Quando a gente já pensa em um tratamento. Aqui a gente sai do âmbito da prevenção e da promoção, né? De algo que não se instalou para algo que já se instala. Então, quando a gente pensa em terapia, né? Quando já se tem algo a ser trabalhado. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Tranquilo, gente? Até aí? Essa revisãozinha? Importante esses conceitos, viu? Ok. Bom, então aqui, gente, eu vou falar com vocês hoje, o texto fala sobre a relação terapêutica de transferência, contratransferência e aliança terapêutica. Vocês já ouviram falar em alguma dessas palavras? Não, professor. Novo para vocês? Sim, pelo menos para mim, sim. Uhum. Então, mas já digo a vocês que vocês já passaram por este processo, sem saber que palavras são essas, né? Não só acontece com os psicólogos da terapia, acontece também com qualquer profissional da saúde que esteja envolvido com seu paciente, né? Então, quando a gente fala em relação terapêutica, eu não estou falando só da relação do psicólogo com o paciente, né? Uma psicoterapia em si, mas também da relação terapêutica entre um profissional da saúde com um paciente, né? À medida que você está ali fazendo parte da vida daquela pessoa num tratamento, você tem ali com ela uma relação terapêutica.
Você constrói um vínculo com ela, né? Então, se fosse para a gente definir o que é relação terapêutica, nós poderíamos definir da seguinte maneira: é o veículo pelo qual, né, se processa os tratamentos psicoterápicos. Porém, uma relação terapêutica, ela é muito idiosincrática, ou seja, ela é muito subjetiva. Então, ela depende das características pessoais do paciente e do terapeuta, pensando aqui numa relação psicólogo-paciente. Porém, numa relação também profissional da saúde e paciente, aí a gente só altera a palavrinha aqui, terapeuta, para profissional da saúde. Então, e a palavra psicoterapia para terapêutica, tá? Porque psicoterapia é uma referência da relação do psicólogo com o paciente. Porém, nós temos a terapêutica, a relação terapêutica, e a gente pode dizer que isso se estende para uma relação de qualquer profissional da saúde com seu paciente. E aí isso acontece aqui, que cada relação terapêutica ou cada psicoterapia, pensando no psicólogo e paciente, ela é única, ela depende das características pessoais do paciente e também do terapeuta ou profissional da saúde. Então, é uma interação muito particular, né? Que depende das vivências de cada um, né? Cada relação aí com o seu paciente é única. Vocês podem me falar isso, quem já foi para o estágio. Não sei se vocês já foram para um estágio, né? Cada paciente que vocês atendem tem uma história de vida, tem uma vivência. Aí vocês vão dizer, uns são mais fáceis, né? Alguns são mais difíceis. Alguns de vocês se identificam com a história de vida deles, né? E a depender disso, pode facilitar o seu processo de atendimento. Então, aí a gente vai falar da transferência e da contratransferência. A transferência já é quando o seu paciente ele se identifica com você enquanto terapeuta ou enquanto profissional da saúde ali no atendimento. Já a contratransferência é o processo contrário. É quando você, terapeuta, ou você, profissional da saúde, se identifica com a história de vida e com a vivência do seu paciente. Deixa eu passar aqui, que deu uma travadinha aqui. No entanto, gente, a gente tem que ter cuidado, né, com essa questão da transferência, porque nós não podemos dizer que ela é boa e nem que ela é má, né? Que ela não pode ser vista nem como boa e nem como ruim, porque depende. Porque a gente pode se identificar com aspectos ruins e negativos, né? Então, a gente pode se identificar de modo a criar uma resistência com aquele profissional da saúde, com aquele terapeuta, né? Por quê? Porque está ligado a situações do passado, né? De repente, traumas, vivências, que aquele paciente está trazendo à tona, né? De uma relação uma relação anterior, né? Então, aqui ele pode estar trazendo para a relação, para essa nova relação, para essa relação atual, enquanto profissional, enquanto terapeuta e paciente, vivências traumáticas, né? Negativas, ruins, difíceis, e ele traz de novo para essa outra relação, porque de algum modo ele identifica a figura do terapeuta ou do paciente como uma figura negativizada do passado. Né? E aí a gente tem que entender por que isso acontece, e isso é um dado importante aí, principalmente quando a gente fala em psicoterapia, né? Em atendimento, para entender por que essa relação terapêutica tem uma resistência, tem um porquê dali, né? Tem algo ali que o seu paciente identificou em você, né? E aí a gente não pode culpabilizar o terapeuta, é culpa do terapeuta. Não, esse processo acontece de paciente para paciente, né? Cada pessoa tem a sua vivência particular. Até aí, tranquilo? Sim, professora. Sim. Deixa eu ver se eu passei demais aqui. Então, o fenômeno de transferir para as pessoas, né? A transferência é o fenômeno de transferir para as pessoas e situações do presente, aspectos da vida psicológica, né? Psíquica, ligadas às pessoas
e situações do passado, tá bom? Então, você reproduz, reedita algo que foi do passado e traz de volta para a sua relação terapêutica, né? Isso se mostra na sua relação com o seu terapeuta. Então, algo do passado que é transferido, porque houve um processo de identificação. Quando a gente fala identificação, né, nem sempre é aspecto positivo, tá? Então, assim, eu posso ter me identificado negativamente com alguma coisa, ou algo naquele terapeuta me faz lembrar de uma figura do meu passado, ou algo, ou a voz, ou o jeito de olhar, né? O jeito de mexer no cabelo, as roupas, que era de alguém que eu associei no passado que, por exemplo, me fez mal, tá? Então, como um exemplo, pessoas que, né? Isso é de um modo geral acontece. Pessoas que, quando crianças, mulheres, quando crianças que foram abusadas, né? Elas têm uma dificuldade, pode associar, né, a figura masculina a uma dificuldade do toque, por exemplo, né? Muitas não conseguem ir, né? Não conseguem ir para terapeutas masculinos, né? Porque a figura está associada com esse processo de identificação, de transferência negativa. Ou pode ser por um terapeuta particular, né? Porque lembra, talvez possa lembrar a figura, né? Daquela pessoa que foi abusado, foi um abusador, né? Então não é culpa do terapeuta, não é culpa do profissional da saúde, porém lembra, né? E aí, a partir disso, a gente vai analisar se é possível manter essa relação terapêutica, né? Ou não, porque também, se a gente vê que o nosso paciente não está dando conta, o nosso papel enquanto terapeutas, psicoterapeutas, é chamar outro profissional, é fazer um encaminhamento, né? Para que aquela pessoa consiga ter uma relação terapêutica saudável, eficaz. Porém, tudo depende, né? Da conversa, do diálogo. Se de repente aquela pessoa compreende esse processo que ela está fazendo de transferência e está pronto e quer trabalhar isso, aí o terapeuta pode se manter na terapia e aos poucos eles vão quebrando esse vínculo transferencial negativo, né? Vai desassociando a figura do terapeuta dessa associação negativa. Professora, Oi? não sei se a senhora vai falar depois isso ainda, mas eu queria saber assim, qual o limite assim de que a gente pode se envolver nessa relação, porque às vezes a gente se envolve tanto que pode até atrapalhar, né? Eu mesma tenho um certo medo com isso, porque eu sou muito de envolver com as pessoas, então às vezes acho que eu não sei qual o limite que eu posso me envolver, querer saber e ajudar essa pessoa, entendeu? Uhum. Então, assim, né? Como a gente falou, relação terapêutica é algo subjetivo, né? Cada profissional da saúde, cada terapeuta vai estabelecer um vínculo, talvez um pouco mais intenso com o paciente, porque o processo de contratransferência é o quão o profissional se identifica com o paciente, e aí o limite vai ser você que vai estabelecer. Se, por exemplo, chega um ponto que você está ali fazendo o atendimento com aquele paciente. E, claro, você tem que ter uma relação de transferência. A transferência é importante. Por quê? Porque se o paciente ele percebe, ele se sente acolhido, que você compreende ele, que você tem empatia por ele, que você se coloca no lugar dele, né, que você se preocupa com ele, provavelmente, né, com certeza, você vai ter uma boa relação terapêutica com ele. Ter uma boa relação terapêutica vai proporcionar um melhor tratamento, uma melhor adesão ao tratamento. Então, é essencial você ter um processo de identificação, né, com o seu paciente. No entanto, o perigo não é nem perigo, mas assim, o cuidado que você tem que ter é quando aquilo está te fazendo mal, né? Isso acontece muito em hospital, por exemplo, né?
que ali os profissionais da saúde, eles estão ali fazendo um acompanhamento daquele paciente, mas de repente aquele paciente vai embora, né? Recebe alta, e você estava ali acostumado todo dia visitar o leito daquele paciente, né? Ou aquele paciente vem a falecer. E aí, até alguns profissionais, quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas, falavam assim, recebeu alta o paciente, né? O paciente recebeu alta e eles estavam tristes e eles se sentiam extremamente culpados. Meu Deus, eu estou triste, né? Ele recebeu alta, mas eu estou triste. Que pessoa ruim que eu sou, né? Mas não, é um processo natural de empatia mesmo, de contra-transferência, de ter uma relação terapêutica ali firmada com aquele paciente. Agora, quando você percebe que aquilo está te causando mal-estar, em que sentido? Você sai ali do seu trabalho, você pensa muito sobre aquilo, você chora com frequência, você não consegue falar sobre isso sem chorar bastante. Claro, você fica sentida, às vezes o paciente conta uma história, né, triste, difícil, você pode até ficar emocionado e tal, mas quando aquela emoção, né, passa assim, como se você que fosse a pessoa, aí a gente fala de um processo que, olha, vamos analisar, né? De repente é bom você fazer um encaminhamento, porque essa história está mexendo demais com você. Então, é esse o parâmetro, né? O parâmetro quem vai dizer é o profissional, né? Até onde eu creio que eu consigo lidar com isso. Passou de uma esfera que começa a outros momentos da minha vida, eu estou ali pensando com frequência naquilo e aquilo está me causando dor e sofrimento, então é importante eu verificar, analisar se eu não devo fazer um encaminhamento para outro profissional, né? Até vocês, eu não consigo lidar muito bem com isso, eu preciso, né, de repente me fortalecer para lidar com essa situação, é uma coisa que me lembra uma coisa que eu vivi no meu passado, uma história muito similar. Então, assim, vou dar um exemplo, né? De repente você é um profissional, e você, de repente, também passou por um abuso. E aí você vai e trabalhar com uma paciente, um paciente que também, né, passou por abuso. Pode ser que você consiga lidar muito bem com isso. Ou não, isso não quer dizer que você é um profissional ruim, né? Um bom profissional é aquele que vai analisar até quando ele vai conseguir ter uma boa relação terapêutica, fazer um bom trabalho, e quando ele não está fortalecido ainda para trabalhar isso. Respondi? Sim, obrigada. De nada. Então, gente, as transferências são reedições, é como se você estivesse revendo um filme, porém com outros personagens, mas com, digamos, com um roteiro semelhante, né? Então, aí, são reedições que, durante o avanço da análise, costumam despertar-se e tornar-se conscientes. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes, a gente reproduz, né, situações, comportamentos que nós aprendemos em relações passadas com pessoas do nosso presente. E aí a gente não reflete sobre isso. Então a gente vai agindo sem perceber que a gente faz as coisas daquela maneira sempre, ou que a gente reproduz isso, uma coisa que a gente viveu no passado, uma pessoa, a gente reproduz. Como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, relacionamentos, digamos assim. De repente você teve um relacionamento X e você começa a trazer características e aspectos, ou você transfere isso para a pessoa que você tá. Então, do jeito que você era com a pessoa, o seu ex-namorado, sei lá, ex-namorada, você traz de novo para o seu próximo relacionamento. E aí você começa a agir ou tratar aquela pessoa desse novo relacionamento como a pessoa anterior. E você não pensa sobre isso, não está conscientemente, né? Não está na sua consciência. Poxa, eu realmente estou fazendo isso, estou repetindo padrões, né? Então, muitas vezes na análise, quando o terapeuta observa que aquilo é de coisas passadas, ele vai trabalhar em cima dessa transferência, né? Para trazer à tona esse conteúdo para a pessoa analisar. Olha, você está reproduzindo algo que você vivenciou lá no seu passado, né? Então a gente traz à tona para a pessoa refletir, porque de repente ela está dentro daquele padrão,
a vida dela toda, está causando sofrimento para ela e ela não está percebendo isso. Então, o primeiro passo é ela entender que ela está agindo de acordo com esse padrão. Então, num processo de transferência, ocorre muito de você substituir uma pessoa anterior por outra, tá? E aí você faz muito isso na sua relação terapêutica, seja com o médico, seja com o terapeuta, ou seja com qualquer outro profissional da saúde. Então, de repente, você está ali com um paciente, ele é muito hostil, muito agressivo com você e não tem motivo para ele ser assim. De repente, é uma construção dele inconsciente, né, que ele tem na sua figura, porque algo ali o identificou, né? Seja de aspecto, mas também tem aspecto positivo, tá? Tem um aspecto positivo e tem aquele que é em demasia positivo, que acaba sendo negativo, né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo, né? De repente ali, e acontece muito na terapia, pacientes que se apaixonam pelos terapeutas. Por quê? Porque ali, às vezes, a pessoa tá no processo de depressão, não tem muito carinho, reforço, não tem acolhimento. E o terapeuta é aquela figura que faz tudo isso, né? Dá acolhimento, tá ali para te escutar, né? Então, assim, tem alguns casos de alguns livros que falam assim, de alguns pacientes, né? Que não é um amor em si de verdade pelo terapeuta, mas é pelo que o terapeuta te proporciona que você espera de outra figura, ou que outra figura do passado deixou de te dar, né? Então, muitos se aproximam, querem estabelecer um vínculo muito maior, né? Do que um vínculo relação terapeuta-paciente, né? Quer ter um vínculo, por exemplo, quer sair com o terapeuta, né? Muitas vezes acredita estar apaixonado pelo terapeuta. Então, não é amor em si, é o que aquele terapeuta está lhe proporcionando que lhe faltou em alguma determinada figura, né? E isso pode ter sido traumático para a pessoa aí. Então, quando a gente fala de transferência, é uma série de experiências, né, que vão ser revividas, né, não como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, é uma série de experiências do passado, porém não vai se repetir da mesma forma, igualzinho, idêntico, né, com a figura do passado, vai ser com a figura do terapeuta. Por quê? Porque o paciente sabe que é o terapeuta, né? Então, não vai ser exatamente igual. Porém, então, assim, ele não vai chamar você, por exemplo, ele teve um problema, uma vivência traumática lá com o pai, digamos assim. E aí uma moça vai lá para um terapeuta mais velho, que se parece com esse pai, ela não vai dizer assim, olha, pai, né? Ela não vai reproduzir exatamente igual a vivência dela do passado, né? Porque ela sabe que ali é o terapeuta. É inconsciente nessa essa transferência que ela faz. Então, assim, ela pode ser hostil com aquele terapeuta, pode ser resistente, pode começar a faltar nas sessões, pode chegar atrasada. Então, são coisas assim inconscientes, né? São uma resistência inconsciente. Então, a resistência ela também pode acontecer por conta de uma transferência. Eu me identifico negativamente com aquela pessoa por algo do passado, porém eu não vou reproduzir exatamente igual àquela vivência com aquela pessoa do passado, mas algumas coisas similares. Então, aí eu começo, por exemplo, a tratar mal esse terapeuta não fez nada, eu trato com agressividade, eu começo a faltar, né? Eu começo a criar coisas ali para me afastar dele, porque inconscientemente eu estabeleci um processo de transferência, porque eu tinha meu pai, não tinha uma vivência boa com ele, e inconscientemente o meu terapeuta me faz recordar o meu pai. Ficou claro isso? Sim, não? Sim. Sim, professor. Sim?
Então, gente, transferência é algo que sempre acontece em todas as relações, tá? E tem pessoas que fazem um processo chamado sublimação. Já ouviram falar sobre sublimação? Não. Na química, sim. Então, assim, sublimação, a gente diz que é uma defesa, né, que as pessoas criam. Sublimar é uma defesa. Então, assim, sublimar é você pegar um conteúdo, né, ali que você se identifica, seja com uma pessoa, seja com um objeto, e transformar aquilo em algo aceitável, né? Então, assim, músicos, pintores, eles sublimam, ou seja, eles pegam um conteúdo, né, que eles têm, que eles vivenciaram, uma vivência, seja ela traumática ou uma vivência boa, não precisa ser só uma vivência traumática, mas eles expressam esse conteúdo de uma forma que é aceitável, né? Então, aqui, ao invés, por exemplo, de eu ser agressivo e tratar mal aquela figura, eu canalizo, eu direciono esse sentimento para algo aceitável, como, por exemplo, uma pintura. Já ouviram falar, assim, né, de algumas pessoas que são avaliadores de pinturas, que falam assim, nossa, mas o traço de fulano de tal é bem agressivo, né? A pintura dele, assim, o traço, a forma como ele pinta o quadro, tem uma agressividade ali. Então, a gente diz que a arte é a melhor forma de sublimação do ser humano, né? Então, as músicas, né? Marília Mendonça mesmo é pura sublimação, né? No sofrimento alheio. Então, assim, é a forma como você canaliza de um modo aceitável conteúdos, né? Que emocionais, que podem ter, maioria das vezes, são conteúdos difíceis, né? Para aquela pessoa, para aquele paciente. E aí, muitas pessoas, nós vivemos de sublimação, né? Que é o quê? Canalizar essa energia, esse sentimento, essa vivência para algo aceitável socialmente, né? Porque ali, de repente, eu quero ali bater, dar um soco no outro, mas eu posso ali jogar um livro no chão, derrubar uma cadeira, bater na mesa, né? Então, são estratégias que as pessoas utilizam para lidar com os conteúdos emocionais, né, de uma forma aceitável. Já tem gente que não faz, né, de forma aceitável, mas aí paga com as consequências, né? Vai lá, mata o outro, dá um tiro, aí, mas aí tem as consequências, né? Por quê? Porque você trouxe um conteúdo emocional ali e canalizou para uma forma que não é aceitável pela sociedade, né? Que é cometer crimes, não é algo aceitável socialmente. Então, a sublimação, a gente vive de sublimação, né? Se a gente não tivesse a sublimação, a gente ia pirar mesmo, né? Porque é a forma de expressar os nossos conteúdos, que a gente fala assim, conteúdos latentes, né? Conteúdos que não foram manifestados. Então, que a gente precisa expressar isso de alguma maneira. E aí, a sublimação é uma forma que as pessoas utilizam, né? Então, quando você vai para a terapia, você manifesta esses conteúdos, essas expressões emocionais na própria terapia, na sua relação com o seu terapeuta. Então, aqui acontece muita transferência, né? Porque você começa a reproduzir situações, experiências que você viveu com outras pessoas, na maioria das vezes traumática, e você traz para a vivência com o seu terapeuta. É claro, né? Não vai ser exatamente igual, porque aquela pessoa sabe que ali é o terapeuta, não é a mãe, não foi o tio, não foi o ex, né? Mas traz ali as vivências associadas, né? Pode mostrar-se o mais hostil, pode mostrar-se muito amável, muito apaixonado por aquela figura, mas não é a figura em si, é o que ela te relembra e te faz recordar. É o processo de identificação, né? Então, é muito importante o terapeuta e os profissionais da saúde estarem atentos a este processo, né? Então, muitas
Aí saber também distinguir, né? É muito comum pacientes levarem presentes para os terapeutas, né? Como forma de agradecimento por ver que aquilo está, né, dando efeito, está fazendo bem. No entanto, aí o terapeuta tem que ficar alerta quando isso é uma coisa em demasia, é muita frequência. Por que que aquele paciente quer tanto agradar aquele terapeuta, né? Que figura que aquele terapeuta tá se passando, está sendo representada para esse paciente? Por que que está querendo agradar tanto, né? Professora, Oi? e quando o paciente ele canaliza todos esses sentimentos e não consegue transformar em algo aceitável, isso também seria chamado de quê, na verdade? Tipo, ele fica canalizando, mas ele não consegue expor ou transferir isso para alguma coisa e tudo aquilo fica internalizado. Seria chamado de quê? Então, a gente fala que as pessoas que não conseguem, né, canalizar de uma forma aceitável, elas estão, e é um conceito da psicanálise, né, de Freud, que eu acho que para os outros cursos, é uma das terapias, né, uma das abordagens da psicologia mais conhecidas, assim, por outras pessoas, né, que não fazem a própria psicologia, o Freud, né, por ser o percursor da psicologia. E aí, o Freud, ele vai dizer assim, que nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. Então, assim, pulsão de vida é quando a pessoa, ela canaliza, ela sublima conteúdos, expressões emocionais, mesmo sendo negativas e traumáticas, para uma forma aceitável. E pulsão de morte é quando a pessoa canaliza e transforma isso para algo não aceitável, ou então não transforma isso, né? Então ele diz que essas pessoas têm uma tendência à depressão, que essas pessoas têm até uma tendência ao próprio suicídio, né? Ao próprio extermínio, já que ela não consegue canalizar, não consegue direcionar, aquele conteúdo fica ali preso. Então ele fala que é importante a pessoa trazer à tona esses conteúdos, né? E o melhor lugar para se trazer à tona esses conteúdos é na relação terapêutica, né? Então, assim, porque assim, muitas pessoas vão sublimar, no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente vai sublimando, né? A gente vai canalizando, direcionando esse conteúdo para coisas, para objetos. Então, assim, você tá com raiva, você joga uma coisa no chão, você tá com raiva, você faz tal coisa, mas é aceitável ali dentro da sociedade, é aceitável. No entanto, chega um momento que é importante você ir para a terapia, porque de repente aquela sublimação não está dando conta mais. Então, você precisa colocar, segundo Freud, né, a gente precisa colocar para fora, né? Que o próprio falar é terapêutico. Ele fala isso, né? A cura através da fala, né? Quando a gente fala, a gente tem alívio de sintomas, a gente coloca aquele conteúdo, né, traumático, ou você vai reviver aquela relação que tem uma transferência com o seu terapeuta, mas é com o terapeuta que você vai fazer isso. Então, você vai poder reeditar aquela situação, né, para algo não tão traumático quanto foi na primeira vez. Então, é importante que venha à tona, sim, essas situações traumáticas, situações do passado, e que o paciente faça esse processo de transferência com o terapeuta. Aí, o paciente, o terapeuta dando conta desse processo de transferência, né? Isso se tornando consciente, aquele paciente vai reproduzir aquela situação de uma maneira mais saudável, né? Então, é importante reeditar aquela vivência traumática com um profissional ali do lado. Agora, se para ele for muito aversivo, for muito ruim, ele está num processo de identificação muito forte e ele não consegue lidar com a figura daquele terapeuta, aí a gente precisa averiguar e talvez fazer um encaminhamento, né? Mas se for algo que está consciente do paciente, que ele está fazendo esse processo de transferência e ele quer continuar e permanecer com aquele terapeuta, apesar dele
ter esse processo, aí vocês dão continuidade a essa relação terapêutica para reeditar aquela situação, né? Vivenciada de forma traumática. Respondi? Professora, Oi? Sim. professora, é como se fosse assim, por exemplo, o sentimento em si que ela sente de raiva, de alguma coisa, é normal, né? Sentir. Só que acho que é quando, a partir disso, quando não está mais controlado, né? Quando a gente Exato. percebe que, igual a senhora falou, quando não está mais consciente ali, aí a partir desse momento é que a gente tem que. É como se chegasse no limite, né? E aí a gente percebe que a gente não dá mais conta de controlar aquilo e aí tem que ser encaminhado, não é isso? Exatamente. Então, esse limite é você que vai perceber de você, né? Então, por isso que é importante o terapeuta e um profissional da saúde, ele fazer um acompanhamento terapêutico também, porque a terapia te proporciona você se conhecer, conhecer seus potenciais e os seus limites, né? Até onde eu dou conta disso aqui, ou até onde isso aqui está me ferindo demais e eu preciso me restabelecer, né? Para ver se eu lido com isso ou não. Também eu não vou me dispor a lidar com algo que eu sei que me causa muito sofrimento. E eu não vou ser um profissional ruim se eu fizer um encaminhamento, ao contrário, estou sendo um bom profissional, porque eu estou vendo que aquilo, né, naquele momento, eu não vou saber lidar da melhor forma. Então, estou sendo um excelente profissional fazendo encaminhamento. Imagina se eu fico a qualquer custo com aquele paciente, né, para dar conta e aí faço um trabalho ruim. Aí sim eu estou sendo um profissional ruim, né? Então, gente, transferência, certo? Então, transferências são edições, né? Revistas, de novo. Freud, ele atribuiu, né, que aí em 1912, né, que quem trabalhou as origens da transferência foi o próprio Freud, né? Ele é o percussor da psicologia. Depois dele, vieram outros autores, vieram outros profissionais para desenvolver outras abordagens psicológicas, mas falando em relação terapêutica no processo de transferência e contra-transferência, quem primeiramente estudou esse processo foi o Freud, né? E aí ele dizia assim, olha, uma parte da libido é detida pela censura da personalidade. Então ele fala assim, a gente pega esses conteúdos traumáticos e difíceis e somos nós que censuramos, ou seja, nós falamos que não podemos falar sobre isso, vira um tabu, né? Então, para Freud, esses conteúdos eles ficavam lá inconscientes, né? Eles ficavam lá censurados porque nós acreditávamos que não poderíamos falar sobre isso, como se fosse um tabu. E que isso nos faz mal, porque aí a gente ia sublimando, sublimando, só que daqui a pouco aquela sublimação, né? Aquele deslocamento daquela libido. O libido que ele fala é energia, né? Aí muitas pessoas fazem críticas a Freud, né? Que ele fala muito da questão sexual, né? Mas quando ele fala de libido, ele fala de energia. E energia também, ele fala que a energia não é só o prazer, né? O prazer que é censurado. Então, mas não é só o prazer sexual que é censurado, né? Que é tabu, mas outros tipos de prazeres, né? Então, quando ele fala de libido, ele não está falando exclusivamente de sexo, ele está falando de toda ação que gera um prazer, porém é censurada socialmente. Então, que a gente pega, faz o quê? Internaliza isso e vai tentando sublimar, vai tentando direcionar aquilo para uma forma que é aceitável socialmente. Só que chega uma hora que pode ser que a pessoa não dá conta mais daquela sublimação, dela ficar fazendo sozinha. Que a sublimação é um mecanismo de defesa que a gente utiliza, né, para lidar com algo que a gente censura pela nossa própria personalidade. Então, aquelas pessoas que são extremamente autocríticas, né, que acham, né, que não vão ser aceitas por determinadas coisas. Então, passa também muito por uma criação, por uma questão cultural, né? Então, assim, essa questão vai sendo mudada também pelo aspecto histórico e cultural. Lá atrás, por exemplo, né? Imaginem só aí uma mulher dizer que, sei lá, que queria fazer sexo antes do casamento, que queria saber como é que era antes de casar com
o marido ter uma experiência sexual para ver se era com ele mesmo que ela queria casar-se, né? Então, se falasse um negócio desse, né, a sociedade caía matando. E aí, assim, a pessoa utilizava de outras formas, né, para sublimar, muitas vezes, aquele desejo, aquela vontade. Eu estou falando de uma coisa específica de sexo, mas mais prazer em todas as questões, né? De outros tipos de prazeres também, tá bom? Ficou claro isso? Sim, professor. Então, gente, o que a gente coloca nesse nosso conteúdo que a gente chama de latente, né? Latente é porque fica escondido, fica lá latejando. Pensem nisso, né? Sabe aquela ferida que fica ali latejando e a gente não vai mexendo nela, vai deixando ela lá? Então, por isso que o Freud dizia que era o nosso conteúdo latente. Aquilo começava a nos incomodar, porém não era aceito socialmente falar sobre aquilo, e a gente ia sublimando, ou seja, falando daquilo de um jeito que fosse aceitável. E aí o Freud fala, não, a gente precisa falar, trazer isso à tona, essa experiência, essa situação, né? Ela sendo traumática ou não, ou você condenando ela, ou você condenando você pensar desse jeito, tem que trazer para a terapia, para a gente trabalhar, para a gente reviver, reeditar essa situação de uma forma saudável. Porque aí o Freud começava, ele dizia assim, olha, você não aceita isso, começa a sublimar, de repente você vai começar a sentir algumas coisas, né? O seu físico vai manifestar. Então, assim, o Freud foi um dos percussores para falar da psicossomática, né? Já ouviram falar de como aspectos psicológicos que não são trabalhados, né? Que ficam ali latentes, latejando, e a gente não trabalha, não quer abrir a ferida, né? Porque dói, mexer na ferida dói, né? Mas a gente precisa mexer na ferida para limpar, né? Então dói, é legal? Muitas vezes não é legal, porém é necessário para que aquela ferida possa se curar, né? Porque se a gente só deixa ali latejando, não sara nunca, fica ali só doendo aos poucos, né? Mas fica lá. E aí o Freud fala assim, é preciso mexer nas feridas, né? E ele fala assim, ó, aquele indivíduo cujas necessidades eróticas, quando ele fala eróticas, é de prazer, de um modo geral, não tenham sido satisfeitas. Então, aqui a pessoa entra num processo de adoecimento. Então, Freud foi o primeiro a falar da psicossomática, né? Então, seu corpo começa a manifestar as suas vivências latentes, né? O seu conteúdo emocional que está ali preso, né? Que não foi trazido à tona porque você foi censurado por você socialmente, não é aceitável. Então, aí seu corpo começa a manifestar. E aí o Freud fala que isso é compreensível e ocorre também na relação com o médico, com o profissional da saúde, com o terapeuta, né? Que é bom que isso aconteça, né, nas relações terapêuticas, porque se não acontece o problema nas relações, como é que a gente vai trabalhar, né? Se fica lá só latente, não se manifesta, se não vem à tona, por que que está te tratando com agressividade? Se ele não faz isso, como é que você vai saber que aquilo é um problema para ele, né? Aí a forma como você vai conduzir vai depender de você. Então, assim, é demais para mim, não consigo lidar. O próprio terapeuta ali está fazendo contra-transferência, está se identificando demais com aquele processo, de um modo que ele vê que não consegue lidar, faz o encaminhamento, né? Também, muitas vezes, está aversivo demais, aquele paciente não consegue entender que aquilo ali é um processo inconsciente, de identificação que ele está fazendo com um terapeuta ou com um profissional da saúde, a gente não vai forçar a barra, né? É preciso que a pessoa entenda aquele processo e queira se manter com aquele terapeuta ou com aquele profissional. A gente não pode forçar a barra também, né? Então, gente, quando a gente fala de transferência, a gente fala de um deslocamento de um objeto atual, né? Então, de todos os impulsos, defesas, atitudes, sentimentos e respostas experimentados nas relações com outros objetos. Quando eu falo objeto, eu falo de gente, eu falo de objeto também, mas eu falo de gente.
Então, o objeto, sei lá, de repente uma coisa lá que está lá no consultório dá muito medo para aquele paciente, porque ele identificou esse objeto com fez uma associação daquele objeto com uma experiência negativa que ele teve. Então, digamos assim, uma caixinha de música, de bailarina que está tocando lá, aquela musiquinha traz lembranças negativas ou de traumas que aquele paciente vivenciou. O que ele está fazendo? Ele está fazendo transferência, deslocando os sentimentos, as atitudes e as defesas, as respostas dele de um objeto antigo para um objeto atual. E ele também faz isso com pessoas, tá? Então, a transferência é uma repetição de situações cujas origens se encontram no passado. Aí eu peguei até esse desenhozinho aqui que fala assim, bicho de estimação é uma terapia. Aí ele, bem, eu acho você maravilhoso, né? Então, assim, alguém que estava precisando da terapia e aí fala que bicho de estimação é uma terapia. Então, eu acho você maravilhoso. Queria tanto a terapia, né? Então, ele tá ali, o cachorrinho, fazendo a própria terapia, o processo de identificação, né? Então, assim, não é porque ele ama o terapeuta, porque ele acha que bicho de estimação é uma terapia. Então, ele coloca ali aquele bichinho como próprio terapeuta, né? Então, a gente faz esse processo de deslocamento aí. Aí tem um exemplo no próprio texto que diz o seguinte, ó. Um homem que repetidamente perde empregos por conflitos com seus chefes. Essa pessoa transfere para todos os seus superiores, ao longo de sua vida, sentimentos originados em sua relação com o pai na época de sua infância. Então, digamos aqui que essa pessoa, né, ele não tem boas relações com pessoas que são superiores e que têm uma postura similar com o pai. De repente, o pai era muito autoritário, né, muito impositor de regras, muito hostil, pouco acolhedor. Então, pessoas que têm algumas características semelhantes, né, ele tem um processo de totalmente aversivo, né, de não lidar bem com essas pessoas. Então, aqui é um processo de transferência, é você deslocar as suas defesas, os seus sentimentos, a forma como você vivenciou uma situação com uma pessoa do passado e trazer para a situação atual. Aqui ele sabe que o chefe dele não é o pai dele, né? Ele sabe disso, porém, inconscientemente, ele manifesta esse conteúdo latente, que lateja, que dói, que machuca, para essas outras pessoas, porém de uma forma que ele não percebe que faz isso. Então, quando a pessoa percebe, ela começa a manejar de uma forma melhor essa situação, né? Por isso que a terapia é importante nesse sentido, para você ressignificar, né? Reelaborar aquela situação difícil, traumática, para uma forma saudável. Então, a transferência também, né, quando ela está associada a um processo de identificação negativo, ela gera resistência, né? Aí ele diz assim, a resistência é aquela parte que se opõe ao trabalho terapêutico, né? Então, quando se tem uma transferência que tem resistência, a pessoa não quer lembrar daquela situação, a pessoa não quer entrar em contato com aquele terapeuta, isso diz que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada, né? Tem problema ali. E aí, isso pode dificultar o trabalho do terapeuta de trazer isso consciente, porque a pessoa não quer nem lembrar mais disso, não se permite vivenciar, não se permite mexer na ferida, né? Porque mexer na ferida dói. Então, ela não quer mexer, ela tem uma resistência, né? Ela quer que aquilo fique inconsciente mesmo, ela não quer refletir sobre aquilo, não quer que aquilo venha à tona, porque ela sabe que vai gerar dor, sofrimento. No entanto, essa dor e sofrimento é necessário, porque a gente não limpa a ferida sem doer, né? Alguém aqui já limpou alguma ferida, algum machucado sem doer? Não, coloca álcool arde, né? Mas é importante colocar. Então, fazer o curativo é importante, dói, mas é importante, né? Só a partir dessa dor e desse sofrimento a pessoa consegue ressignificar. No entanto, ela precisa compreender isso, né? A pessoa precisa
enfrentar essa resistência para isso. Então, a transferência se torna uma resistência quando a pessoa não quer lidar com isso, com esse processo. E aí se torna um obstáculo, né? À medida que o paciente revive os acontecimentos, é importante, mesmo que doa, que faça, né, traga um sofrimento à tona, vai mostrar ao terapeuta por que ele resiste a isso e vai converter essa transferência em um elemento de compreensão para aquele indivíduo. Então, só por meio da quebra dessa resistência, ele vai conseguir reviver aquilo na relação terapêutica, né? E vai compreender por que ele repete esses padrões, ele repete esses sentimentos, ele age dessa forma como defesa, né? Então, só por meio dessa quebra de resistência, ele precisa estar ali para entender que precisa mexer na ferida. Se ele não entende isso, a gente não pode forçar a barra, tá bom? Então, segundo Klein, ao se estabelecer a relação terapêutica, o paciente ele vai reviver aqueles sentimentos, aqueles conflitos e aquelas defesas que ele experimentou na situação original. Isso é importante, né? Então, aqui, nesse processo de transferência, ele vai lidar com objetos amados, objetos odiados, né? E ele fala que isso principalmente acontece na infância, né? Porque os eventos da infância geralmente, segundo Freud, são os eventos mais marcantes. Eles ficam muito a nível do inconsciente. A gente não se lembra deles, porém, eles estão lá influenciando na forma como a gente sente, na forma como a gente se comporta, né? E a gente não reflete que foi uma experiência lá da infância que muitas vezes a gente reproduz na nossa vida adulta, né? E aí aquilo está gerando sofrimento e a gente age com uma pessoa ali, né, transferindo para ela aqueles sentimentos, aquelas defesas, e isso não se ocorreu, não se originou daquela relação, vem de relações anteriores. Então, a transferência ela envolve as imagens, né, as suas recordações que ficaram introjetadas e distorcidas nas suas fantasias inconscientes. Então, Freud fala assim, ó, principalmente na infância, né? Porque é um período mais marcante da vida do ser humano, é a infância. Só que a infância, ela é também, ela se mistura com o que é o real, com o que a gente gostaria que fosse. Né? Na infância, a gente não tem as nossas fantasias, os nossos desejos, então, coisas que de fato não realmente foi daquele jeito, mas a nossa memória se recorda como aquilo, então pode estar distorcido do que realmente foi. Porém, a gente se recorda daquela maneira, porque era a forma como a gente gostaria. Então, tem alguns conteúdos que se misturam no nível da realidade com o nível da fantasia. Tranquilo? Então, é por meio da transferência. Alguém falou alguma coisa? Falei tranquilo, professor. Então, é por meio da transferência que a gente vai conhecer o nosso paciente, né? Por que ele age assim? O que ele está reproduzindo? O que é de fato foi construído dessa relação agora? Ou se é algo que ele viveu lá atrás e ele está trazendo de volta e está passando isso para outras relações? Porque a gente fala assim, se aparece na relação terapêutica, também ele faz isso com outras relações. E por que ele está fazendo isso? Né? Então, aparecem outras relações também que ele se identifica, tá? Não são todas, não. Precisa ter um processo de identificação ali. Então, o trabalho da psicanálise, né, que é uma abordagem dentro da psicologia, é justamente estimular o aparecimento das reações de transferência. Porque a partir disso é que a gente vai ver onde é que está o problema, né? Senão não tem por que a gente trabalhar. Então, qual que é o objetivo de trabalhar com a transferência, de lidar com a transferência? É você trazer à tona esses conflitos, né? Que foram vivenciados pela transferência. Então, aqui, você induz para que aquela situação original possa vir à tona,
para você buscar com o seu paciente uma solução. Porque ali você está revivendo a situação, né? Que tem aquele conteúdo emocional, que está latente, que está latejando. Porém, você vai substituir por uma realidade que aquilo não vai doer tanto quanto foi na situação original. E aí a pessoa ressignifica, relabora aquela situação. Sai daquilo que está ali introjetado, está dentro, está doendo e coloca para fora. Então ela vai chorar, ela vai brigar, ela vai espernear se foi algo traumático, mas aquilo precisa sair, né? De acordo com Freud, isso precisa sair, porque senão vai se manifestar no corpo, tá? E aí sim vai causar o adoecimento. No entanto, gente, nós estamos falando aqui a nível de terapia, né? E a terapia da qual Freud fala é uma terapia que é longa, né? Aqui na terapia convencional do Freud, lá na época do Freud, ele dizia que uma terapia eficaz tinha que ter pelo menos aqui 4 a 5 sessões por semana. Então, ele via os pacientes dele 4 vezes na semana. E também ele utilizava o divã, por quê? Porque ele colocava o paciente de costas, justamente para ver se o paciente ele não ficava tão preso no tabu nossa, né, de ter que olhar para a figura do terapeuta e conter e se conter de falar os conteúdos latentes, né, os tabus, né, o que ele acredita que não é socialmente, não é, como é que eu posso falar? Não pode ser socialmente falado, né? Então, o uso do divã por Freud foi essa estratégia, né? Eliminar essa questão do tabu do paciente, né? Ele não olha diretamente no olho, então ele não acha que vai ser ali condenado, né? Fica mais à vontade. Aí ele fala assim, associação livre, fala livremente, porque não está sendo olho a olho do terapeuta, né? Então ele não fica tão contido. E as sessões eram prolongadas, tá? Então, aqui é um processo terapêutico de terapia mesmo, de nível de atenção secundária e quando o problema já está instalado. E aqui a gente sabe que, em questão de hospital, os terapeutas, né, os psicólogos, eles não conseguem fazer um trabalho prolongado. Não se tem sessões. Ele é seu paciente ali até quando ele estiver internado no hospital, nível de atenção terciária, né? Então, ali, a abordagem é centrada nos problemas atuais do paciente, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma psicoterapia breve. Então, ela é voltada para trabalhar por que aquele paciente está internado ali, né? Que transferências ele está fazendo com relação àquele problema que ele está internado ali. Então, eu não vou trabalhar outros aspectos transferenciais de identificação que não estejam associados à doença e ao motivo que ele está internado ali, porque eu não dou conta enquanto profissional. Se eu ver que tem outras questões de transferência que precisam ser trabalhadas para que ele fique bem, eu preciso fazer o encaminhamento. Você precisa de terapia, né? Aqui no hospital a gente faz uma psicoterapia breve, que é o quê? É um atendimento, né, que a gente trabalha até a transferência, mas relacionado à identificação que ele tem com o processo de adoecimento que fez com que ele ficasse internado ali. Então, é centrado no problema atual, que é a doença, né? O que levou aquele paciente a ficar internalizado ali. Então, é os processos de transferências relacionados àquele adoecimento. Então, aí a gente fala que são basicamente extratransferenciais, tá? Então, a gente tem um foco. Então, aqui o psicoterapeuta breve, que é aquele que atua no hospital, ele vai guiar o paciente para o foco, por meio de interpretações parciais e de atenção e negligência seletiva. Ou seja, ele fala aqui, a gente vai ouvir todo o conteúdo do paciente, mas a gente vai selecionar o que está relacionado com o processo de transferência dele com o adoecimento, né? Com o motivo que fez ele ficar internado ali, naquele hospital. Então, a gente vai selecionar do que ele nos falou, o que a gente vai trabalhar, tá? É como se alguém jogasse vários papelzinhos no chão
e a gente fosse pegar só aqueles que a gente vê que a gente vai poder jogar fora, né? Os outros podem ali até sofrer uma melhora por aqueles que a gente pegou. Mas se a gente vê que aqueles outros que estão ali no chão e a gente não dá conta de trabalhar com eles estão prejudicando, aí a gente faz um encaminhamento, certo? Certinho. Então, gente, os pacientes, eles podem também aqui tornar-se conscientes dos seus sentimentos e das fantasias transferenciais relacionadas aí ao processo de adoecimento, tá? Então, aqui, psicoterapia breve, transferência de acordo com o motivo pelo qual a pessoa foi internada ali. Então, à medida que o paciente ele resolve os seus conflitos de transferência, e aqui eu falo de um modo geral, tanto numa psicoterapia breve, seja o processo de transferência relacionado ao adoecimento, ou seja, nível de terapia, que aqui a gente trabalha tudo que está tendo algum tipo de transferência, é de acordo com o conhecimento desses padrões e dessas defesas que o paciente ele vai ter melhora. Então, ele precisa tornar-se apto para modificar em algum grau a sua conduta em seu relacionamento. E aprendendo isso na terapia, ele também vai colocar isso fora da terapia, tá? Em processos também de transferência que ele tem com outras pessoas, não só com o terapeuta. E a contratransferência é aquilo que a gente falou, né? Já é a questão contrária, né? Já diz o nome, contra, né? Que está relacionado porque não só o paciente pode identificar-se com o terapeuta ou com o profissional da saúde, mas também o terapeuta ou profissional da saúde pode ter uma vivência muito particular que se assemelha com aquele paciente e pode trazer um conjunto de respostas emocionais que se desperta nesse terapeuta. E aí ele que vai dizer, consigo lidar bem com isso ou não, né? Preciso fazer um encaminhamento. Então, gente, é muito importante, sim, a contratransferência, porque se você se identifica, tem uma relação de empatia, demonstra que aquele sofrimento do paciente também toca você, te aproxima de uma relação terapêutica forte, né? Contudo, você precisa ter esse cuidado aí, né? Toda relação terapêutica, ela passa por uma gama de pensamentos, fantasias e sentimentos, tanto do terapeuta e do profissional da saúde, quanto também do paciente. O problema é quando isso gera sofrimento para ambas as partes em demasia e não se consegue lidar bem com isso. Aí a gente precisa rever essa relação. Por quê? É por meio dos afetos, né, que o terapeuta ele vai compreender e entender o seu paciente. Então, ele precisa ter uma contratransferência, porém, uma contratransferência saudável, né? Então, aqui, ó, apesar dos esforços do terapeuta, se as respostas contratransferenciais se mostram persistentes, é aconselhável consultar um colega que, pelo distanciamento, poderá, de forma mais objetiva, auxiliar a entender o que está acontecendo. Então, aqui a gente fala também de supervisão, né? É aquele terapeuta que busca um olhar de um profissional que está fora daquela relação, para te dizer, olha, eu vejo que isso aqui tá complicado para você, né? Você está indo por um caminho de contratransferência que não está sendo saudável para você e para o teu paciente. É um olhar de fora, porque muitas vezes você está tão ali envolvido naquela relação que você até não percebe que aquilo está te fazendo mal. Então, por isso que a gente fala que é bom ter uma supervisão, conversar e ter um olhar de um profissional de fora. E aí, gente, é por meio da contratransferência e da transferência que a gente tem uma aliança terapêutica, mas ambas precisam ser saudáveis, tá? Então, quando a gente tem uma transferência adequada e uma contratransferência, a gente tem uma aliança terapêutica, ou seja, um vínculo fortalecido de trabalho entre paciente e terapeuta, e também entre paciente e profissional da saúde. Isso acontece muito no hospital, viu, gente?
aí, ou também qualquer outra relação aí que vocês possam estar atendendo, home office, né? Home care, atendimento home care, que é atendimento domiciliar, de vocês irem fazer uma habilitação, reabilitação, tratamento fisioterápico com o seu paciente, vocês vão construir uma relação com eles. E aí vocês precisam entender essas relações de transferência, contra-transferência. Por que ele me tratou dessa maneira hostil, né? Você vai fazer um tratamento psicoterápico? Não, mas você entendendo, você de repente pode fazer um encaminhamento com um profissional, né? Então, gente, junto com sua postura profissional e seu empenho em entender a pessoa do paciente, traduzido por atitudes de interesse, empatia e auxílio, colocando a serviço seus talentos, o terapeuta não se pode furtar de ser percebido como a pessoa que realmente é. Então, para que você tenha uma relação terapêutica um vínculo com o seu paciente, ele precisa entender. Você não tem que se mostrar distante, que não tem nenhum tipo de sentimento, que é frio. Não, pelo contrário. Você precisa mostrar que você é uma pessoa, né? Um ser humano que entende, que sofre. Porém, naquela questão, até que ponto eu estou me aproximando demais, ou até que ponto eu estou me distanciando demais, né? Isso está causando sofrimento em demasia para mim, ou eu estou sabendo lidar com isso, com a emocionalidade que isso contém, claro que somos seres humanos e precisamos mostrar que somos seres humanos e que sentimos, né? Que aquilo também nos toca, porém buscando sempre um equilíbrio. E aí eu tenho indicações para vocês, né? De materiais aí, de filmes. É muito interessante essa série, não sei se vocês conhecem, chama-se Sessão de Terapia. Temos aqui o Selton Mello, que faz um terapeuta, e aí temos aqui a supervisora dele, que é com quem ele faz terapia. Ele faz tratamento psicoterápico com os pacientes, e aí depois ele vai na supervisora falar sobre como foi essa relação terapêutica. E aí ela tem um olhar de fora e vai sempre estar falando, olha, você está num processo de contratransferência aqui equivocado, né? É preciso fazer um encaminhamento, ou você não está sabendo lidar muito com essa relação, você está se envolvendo demais, ou você está se envolvendo de menos, né? Então, aqui ela trabalha na supervisão de caso, né, desse terapeuta. E esse filme aqui é bem bacana também, que chama-se Frank e Alice, né? Que é uma pessoa que teve muitos problemas e situações traumáticas que ela vivenciou, e foi tão forte a vivência traumática, né, que ela criou outra personalidade, ela desenvolveu um transtorno de personalidade, ela criou outra pessoa, ela sendo ela mesma, ela criou outra identidade, só para não lidar com aquele conteúdo latente, né? Causava tanta dor e sofrimento que ela não queria ser mais Frank, né? Ela se chamava Alice. E isso, gente, foi algo assim que realmente ela acreditava que ela era outra pessoa. Inclusive, a personagem é negra, né? E ela se via e se imaginava branca, Alice. Né? Então, é um filme bem bacana aí que fala sobre essa questão de quando as coisas, os nossos conteúdos emocionais, as situações traumáticas mexem com a gente de uma forma tão grande que a gente pode desenvolver transtornos, né? Como transtorno de dupla personalidade. Você achar que tem outra identidade. Então, é bem bacana esses dois filmes aqui. E mais uma indicação, eu gosto muito dela, ela é uma psicóloga, chama Mavis Tissá, e ela fala da importância do processo de transferência e contra-transferência, de você se identificar com o seu paciente, de você acolher as emoções dele. Então, aqui tem no YouTube um link de 15 minutinhos da palestra dela, que é bem bacana, que ela fala da importância das relações terapêuticas, de ter um vínculo, de ter empatia, de se colocar no lugar do seu paciente, né? De uma forma que, é claro, né? Saudável aí, né? Nem tendo aquele distanciamento todo, porém também nem se aproximando demais. Então é bem bacana aí, tá bom? Eu vou colocar os slides lá no AVEF também para vocês consultarem.
Bom, gente, no mais é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou? Tá bacana assim, porque o nosso tempo é curtinho e aí eu vou falando. E aí, só que eu também quero saber como é que tá esse nível de compreensão para vocês, tá? Se tá bacana a aula desse formato. Tudo certo, professora. Então tá. Então, como eu falei no começo da aula, né? O próximo texto, vocês têm uma atividade, que é o mapa conceitual, vale 2 pontos, tá? Do texto diagnóstico do paciente, a escolha da psicoterapia. Então, seguindo o cronograma, dia 15/9, hoje eu vou postar a atividade lá no AVEF e vocês vão anexar esse mapa. Então, o mapa vocês podem fazer pelo aplicativo. Coloquei aqui no chat, o Midomo. É muito simples, tá? Mas se tiverem alguma dúvida aí, falem com a Aline que ela me repassa no WhatsApp, tá bom? Certinho, professor. Então, gente, no mais, se vocês não tiverem alguma dúvida, ficamos por aqui. Tudo certo? Certinho, eu só vou ter que ver a aula mesmo do começo de novo, que eu perdi o começo. Ah, pois é, ainda bem que tá gravada, né? Tá lá no É, canal. é porque eu dormi de boa, porque aqui na cidade é feriado municipal, eu confundi. Achei que era pro estado todo. Pois é. Então tá bom. Aí vocês conferem lá, então, quem tem perdido, quem não acompanhou do começo, para entender direitinho a aula, né? É importante Certinho, aí para as atividades avaliativas. com certeza. Então, Certinho, a gente gente. avisa. Oi? A gente avisa certinho. Então tá Acho bom, que gente. faltou umas 6 pessoas aí, eu acho. Foi verdade, eu tô vendo aqui, ó. Então, assim, eu tô fazendo a chamada pela gravação, tá? Certo. Eu Ok. vejo na gravação aqui depois as pessoas que apareceram para mim aqui. Então, coloquem os nomes de vocês certinhos também sempre. Bom, gente, no mais é isso. Boas aulas aí para vocês, né? Até me excedi aqui em 6 minutos, mas vamos lá. Então, até a próxima aula, então. Tchau, Até, tchau, professor. professora. Tchau, Tchau. Bom tchau. trabalho, boa semana. Obrigada para vocês também. Obrigada.